Conversas IGEA, um espaço onde profissionais de saúde têm conversas para lá do óbvio. Aqui, a saúde sente-se e a ciência entende-se. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou a Andreia, enfermeira com anos de experiência em oncologia, coach em saúde e também professora de yoga. E eu sou a Diana. Sou médica doutorada e certificada em medicina de estilo de vida e stress traumático. Sou também professora de yoga. Episódio 8. O que acontece no corpo quando a vida não é nossa? Olá, estamos de volta para o episódio número 8. Já vamos no episódio 8. Estamos muito felizes por estar a conseguir manter também aqui as nossas conversas semanais. E estou novamente eu e a Diana. Olá, Diana. Olá a todos. Antes de seguirmos para o episódio de hoje, dizer-vos que nós, durante o mês de julho, que já é um mês que sabemos que é de férias para muita gente, vamos nos manter por aqui semanalmente e depois encerramos a primeira temporada no fim de julho, vamos todos de férias em agosto e em setembro estamos a iniciar uma nova temporada. Só para não nos abandonarem, fazemos companhia das férias. Exatamente, precisamos descansar também, não é? Estilo de vida. É isso. Então, hoje vamos deixar o tema da literacia em saúde, que trouxemos na semana anterior, e vamos falar de um tema que raramente é falado neste contexto de saúde. Nós demos o título a este episódio, O que acontece no corpo quando a vida não é nossa, e acho que o título traduz aquilo que nós queremos trazer aqui hoje, mas acima de tudo queremos falar sobre o impacto que vivermos uma vida que não é nossa tem na nossa saúde, na nossa fisiologia e no nosso bem-estar. Certamente que se reconhecem com uma frase que eu vos vou dizer agora, que é: já viveste um período que, olhando para trás, percebeste que aquela vida não era a tua. Acho que se pararmos e fizermos uma retrospectiva, a maioria de nós consegue identificar esta fase na nossa vida. E vamos então refletir sobre o que é que isto pode fazer no nosso corpo, como é que o nosso corpo registra esta vivência. E vamos a isso, Diana. Certo. Então, como em todos os episódios, eu acho que nós regemos-nos muito também aqui pelo funcionamento do sistema nervoso e acho que este episódio não vai ser diferente, vamos trazer esses conceitos também. E quando falamos de autenticidade, aqui, e o que é importante saber também é que isto é muito mais do que envolve muito mais do que a memória, mas envolve também a memória do corpo. Ou seja, quando falamos sobre autenticidade, também começam a aparecer sintomas de desregulação do sistema nervoso, nomeadamente as coisas que nós já falámos noutros episódios, como tensão, cansaço, aquele cansaço que, apesar de dormirmos, não há resolução, e isto pode de facto vir de uma tensão interna. Então, este episódio, como é que vamos estruturar? Vamos falar desta questão do corpo não mentir, não é? Vamos falar também sobre o custo de fingir, também com algumas ressalvas. Vamos falar sobre o custo de estarmos permanentemente em contradição dentro de nós. Mas também vamos falar sobre o caminho de volta e estratégias que nos podem trazer de volta a nós mesmos. No fundo é isso. Uhum. Sim, Diana, e começava por te perguntar, que acho que é a base aqui da nossa conversa. O que é que acontece no nosso corpo quando nós engolimos aquilo que sentimos? Quando, por exemplo, estamos no nosso local de trabalho, numa reunião, em que estamos a ferver por dentro, mas temos que manter aquele sorriso amarelo. Sim, Às sim. vezes, certo. Então, o que vai acontecer é que, apesar de nós podermos ter uma aparência calma, o corpo não relaxa. O que vai acontecer é uma ativação do sistema nervoso simpático, que nós já falámos aqui, que é o nosso sistema de luta ou fuga.
Ou seja, nós, apesar de parecermos calmos, na verdade estamos em tensão e preparados para a ação, de alguma maneira. Portanto, pode acontecer que o coração acelera, que a respiração acelera, que vai naturalmente mais oxigênio para os pulmões, porque é o nosso mecanismo de nos prepararmos para uma situação de tensão. Há uma redireção, redirecionamento do fluxo sanguíneo também para os músculos, porque estamos em tensão, no fundo é isso. Ou seja, é uma resposta do sistema nervoso simpático habitual. Agora, o que é muito engraçado, e quando estávamos a rever a literatura sobre esta questão, apareceu-nos aqui um estudo que já foi feito há alguns anos, em que puseram 85 pessoas, era mais ou menos metade homens, metade mulheres, a ver um filme que provocava nojo. Assim, um filme que a maioria das pessoas provocaria nojo. E então ele foi-lhes pedido que metade das pessoas que reagisse naturalmente, conforme as sensações iam aparecendo, ou as emoções iam aparecendo, e à outra metade foi-lhes pedido que não transparecessem aquilo que estavam a sentir. E então os resultados foram muito engraçados, porque nessa metade que estava de facto a tentar não transparecer, houve de facto uma ativação simpática, embora eles tentassem não transparecer, e de facto a expressão facial era muito menor, portanto eles conseguiram não transparecer, mas o corpo ativou-se exatamente da mesma forma. Portanto, e a experiência subjetiva, ou seja, aquilo que as pessoas estavam a sentir, não reduziu por estarem a fingir, obviamente. Portanto, a experiência foi igualmente desagradável, digamos assim, entre grupos. E depois, um bocadinho mais tarde, já em 2008, replicaram um bocadinho este estudo em diferentes grupos étnicos. De facto, isto parece uma coisa transversal, qualquer que seja a etnia ou o background ou a base cultural das pessoas. Portanto, isto é um mecanismo humano, não tanto cultural. Uhum. Sim. Olha, no fundo resumindo, nós escondermos aquilo que estamos a sentir, não retira o peso, pelo contrário, só acrescenta aqui o custo de termos que estar a esconder. Ou seja, sente-se na mesma, mas há ainda o esforço acrescido de não estar a transmitir ou de não mostrar aquilo que se está a sentir. No fundo, estou bem, estou a aguentar, não é? E o corpo vai também repercutir esse esforço do aguentar, que no É, fundo exatamente. a duplicar No o fundo, esforço. exatamente, é um duplo custo, ou seja, não só estamos a ter uma emoção muitas vezes negativa, como estamos a reprimir ao máximo essa emoção, e isso tem um custo fisiológico para o corpo. Uhum. Sim, sim. Olha, há um conceito que associado aqui a isto que estavas a explicar, que podemos trazer, que é o surface acting, que é, no fundo, hum, esta parte que nós estávamos a falar, de mostrar o sorriso, de sentir, é uma dissociação entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós revelamos. E como eu estava a dizer, há um esforço aqui fisiológico acrescido, mas qual é o custo efetivo deste esforço contínuo? Porque isto, uma coisa é nós termos uma situação do dia a dia que todos nós certamente conseguimos identificar, e é a vida a acontecer, e a vida não é perfeita. Outra coisa é nós termos este esforço continuado no tempo. É, exatamente, e que para muitos de nós e muitas de nós isto é uma coisa crónica, não é? As pessoas, até em termos sociais, nós estamos habituados muito a não mostrar o que sentimos. E então, muito engraçado aqui também, também há estudos que olham para este aspecto do custo continuado, e nomeadamente houve uma meta-análise em 2025. Uma meta-análise é um estudo que é considerado dos graus mais altos de evidência, porque compila resultados de vários estudos. E então
aqui o que foi mostrado é que este surface acting, ou seja, nós mostrarmos aquilo, mostrarmos uma coisa por fora e sentirmos uma coisa diferente por dentro, impacta, isto é, está associado, que é uma coisa diferente de ser uma causalidade certa, mas está associado a resultados negativos em várias áreas da saúde. E aqui estamos a falar de coisas como a depressão, a ansiedade, e embora seja assim uma correlação moderada, não é uma coisa muito, muito óbvia, mas de facto ela foi estabelecida. Isto não quer dizer que este surface acting cause depressão e ansiedade, mas de facto foi vista uma associação. Quando há depressão e ansiedade, há um bocadinho mais desta questão do surface acting. Uhum. E depois também foi associada a outros problemas de saúde e a outras condições, como por exemplo o burnout, a exaustão emocional, a insónia. Portanto, aqui vários sintomas e várias condições, como disse. Mas pronto, mas como disse, isto são correlações, não se tem de facto a certeza se este atuar à superfície tem um impacto nocivo na nossa saúde, mas nos estudos parece haver uma associação e isso já é relevante para trazermos o assunto para aqui, no fundo é isso. Uhum. Sim, olha, puxando aqui um bocadinho para a saúde da mulher, porque nós acabamos por falar muito para mulheres, e aquilo que acontece também em termos sociais é que nós somos muito treinadas logo desde cedo para cairmos facilmente neste tipo de atitude, não é? O sermos simpáticas, o não levantar ondas, o sorrir. Ainda em crianças nós acabamos por passar isto às nossas filhas, de encolher-te, não é? Encolher-te para caber, sem levantar grandes ondas e facilmente se vai ganhando este padrão de, ok, eu estou a sentir, mas é quase que falta de educação eu mostrar aquilo que estou a sentir. Portanto, aprende-se a fingir aquilo que se sente logo desde muito pequenino e é quase como se fôssemos crescendo em silêncio, não é? Há aqui um esforço desmesurado, mas que nós não podemos partilhar com o outro, porque isso também não é bem interpretado. Até ao dia em que a carga é tão grande, né? É a história do copo. Às vezes uma gota chega para fazer transbordar, porque há toda uma história lá para trás. E como tu estavas a dizer, em relação ao estudo que partilhaste, podemos olhar para isto também com alguma relação com as altas taxas de burnout que temos nos dias de hoje, atuais, com esta forma em que como somos educadas, como crescemos. Pois, eu acho que sim, olha, estou super de acordo e acho que em muitos episódios vai-nos ser impossível dissociar isto das questões culturais e, nomeadamente, das diferenças entre géneros, não é? Um, e de facto, nós sabemos que algumas condições e alguns sintomas são muito mais prevalentes nas mulheres e não sabemos porquê. E de facto é impossível não levantar pelo menos esta hipótese de que a influência cultural tenha um peso muito maior para as mulheres, porque há muitas coisas que são permitidas aos homens que não nos são permitidas a nós, não é? Uhum. Nós, de facto, ainda há muito o conceito que as mulheres, se forem simpáticas e bonitinhas, estão a cumprir o papel delas, não é? E se fugirem muito daí, a coisa é um bocadinho mais complicada. E há uma emoção em particular que não é permitida às mulheres, que é a raiva, muitas vezes. Uhum. Muito mais aceito nos homens, mas de facto, se nós pensarmos, se nós até sentirmos no corpo o custo fisiológico de suprimir a raiva e a irritação, talvez seja uma emoção muito mais difícil de conter do que outro tipo de emoções, porque de facto é uma emoção com muita energia, não é? Que requer às vezes alguma exteriorização. E de facto não é aceito para as mulheres. Eu acho que isto tem um custo real, talvez ainda não completamente identificado, mas tem um custo real
para as mulheres que o conseguem fazer tão bem muitas vezes, mas com custo real. Eu depois sei que a tua recomendação no final vai estar muito de Sim, acordo com isto, sim. Andreia. Sim, sim, vai buscar muito este papel da mulher e os esforços que são feitos diariamente. E era nesse sentido que eu te ia perguntar. Nós olhando para isto que estamos a falar, ok, são pequenas coisas do dia a dia, são esforços diários, mas são pequenas coisas. Como é que isto depois se transforma em algo que pode impactar a nossa saúde física e mental? Certo. Bem, eu aqui acabo por trazer um conceito que também já trouxe num episódio anterior, que é o conceito de carga alostática. Desconstruindo isto, a alostase é a capacidade de nós atingirmos a estabilidade através da mudança, que é uma coisa interessante. Ou seja, por exemplo, se nós pensarmos no nosso no cortisol, não é? Uhum, Que é a nossa hormona de stress. A nossa hormona de stress tem uma variação fisiológica ao longo do dia, ou seja, ela está mais alta de manhã, porque prepara-nos para acordar, para lidar com o stress do dia a dia, mas depois vai diminuindo ao longo do dia. Não é suposto que o cortisol seja estável ao longo do dia, porque isso não nos prepara para nada, não é? Não é adaptação fisiológica. Então, esta variação que ocorre ao longo do dia é uma alostase, ou seja, é a alostase a acontecer. A variação é o equilíbrio, digamos assim. uhum, E a questão é que quando nós estamos constantemente expostas a este stress, e nós vimos já o custo de fingir, ou seja, há uma ativação simpática permanente, um, nós vamos ter duas coisas que acontecem. Primeiro, o corpo produz imediatamente adrenalina e noradrenalina, portanto, uma resposta rápida ao stress, e depois começa a produzir mais hormona de stress, ou seja, cortisol, é um mecanismo um bocadinho mais lento do que a adrenalina, mas também um bocadinho mais sustido no tempo. Isto é saudável quando acontece. O problema é quando nós temos stress continuado e isto está permanentemente a acontecer. Ou seja, nós estamos permanentemente inundados em adrenalina, noradrenalina e cortisol. E o nosso corpo, de facto, não foi feito para estar permanentemente, foi feito para haver picos e depois haver recuperação. Se não há recuperação, nós vamos ter uma ativação exagerada e prolongada, vamos ter mediadores de stress em excesso, com tudo o que já vimos, com todos os custos para o sistema imunitário, para o sistema digestivo, que já vimos em episódios anteriores. E este conceito chama-se carga alostática, quando há demasiada carga num sistema que promove a alostase. No fundo, é isso. uhum. Olha, eu acho que é super curioso, né? Porque nós falamos em autenticidade e não relacionamos o conceito logo com saúde, e pode-se achar estranho. E agora, aqui indo um bocadinho para os pilares da IGE, que nós colocámos a autenticidade, e está aqui a explicação mais científica e mais fisiológica de porque é que a autenticidade está como pilar, porque de facto vivermos constantemente em contradição connosco é um esforço contínuo, é um esforço físico, não é só um esforço mental, como nós podemos pensar, É, mas é físico. E acho que isto traz também aqui um bocadinho a importância de que nós já temos vindo a falar ao longo dos episódios do autoconhecimento, né? Do quanto é importante nós conhecermos, nós questionarmos, eh, porque se nós não fizermos isso, para nós esta situação de estar em esforço constante é o normal, se não houver sim, este questionamento, não é? exatamente. E sabes que eu acho que, mais uma vez, voltando à questão um bocadinho mais da população feminina, um, às vezes nós fingimos durante a vida toda, não é? E depois é muito difícil saber o que é autêntico para nós. Muitas vezes tu perguntas a uma mulher o que é que ela gosta de fazer e ela não te sabe dizer, porque foi condicionada durante a vida toda para ter as necessidades dos outros à frente. E eu acho que isto é uma camada que depois torna as coisas muito mais difíceis para nós, não é? Porque existe também
esse autoconhecimento que tu estás a dizer e explorar exatamente o que é, o que é autêntico para nós, no fundo é E que eu isso. sou, não é? Quem sou eu? Exatamente, quem sou eu? Exatamente, é isso mesmo. Sim. Sim, no fundo é quem sou eu, para além de ser profissional, para além de ser mãe, e acho que nós temos falado um bocadinho sobre tudo isto também ao longo dos episódios, aqui estamos a focar-nos mais, mas de facto é trazer estes conceitos que parecem mais abstratos, traduzi-los em algo mais concreto. E como tu estavas a explicar, suprimir uma emoção não é só suprimir uma emoção. Nós estamos automaticamente a ativar o simpático. E nós fingirmos de forma crónica faz com que o simpático esteja sempre ativo, leva à exaustão e leva à ansiedade. E isto não é, isto são coisas que acontecem mesmo no nosso corpo, não é? Porque há a tal produção de adrenalina, de noradrenalina, o aumento do cortisol depois como consequência e a manutenção do stress. Portanto, não é só fingir uma emoção, não é só ficar calado desta vez e deixar passar, é o que acontece no nosso corpo a médio e longo prazo. Sim, olha, e deixa-me só dizer que eu acho mesmo que, como nós referimos, os estudos que trouxemos até agora são mais associações, ou seja, é Uhum. impossível ainda estabelecer causalidade, ou seja, que isto de facto é uma causa, mas há um mecanismo plausível, não é? Se nós estamos a aumentar consistentemente a resposta de stress, um, e isso é natural que tenha um impacto no corpo. E então, apesar de não haver estudos a estabelecer causalidade, eu acho que é um assunto, e por isso é que é um pilar da IGIA, eu acho que já é um assunto que vale a pena falar, porque os mecanismos, na verdade, são muito plausíveis e Uhum. são muito válidos. Portanto, eu acho que nos próximos anos também é um tema que vamos ver focado mais nas questões nos estudos científicos e etc. Sim. Diana, nós temos vindo a trazer também ao longo dos episódios alguma da nossa experiência, não só experiência clínica, mas também experiência pessoal, e eu acho que aqui também podemos partilhar algo mais concreto e isto que nós falamos e que estamos a partilhar com vocês são coisas que nós também já sentimos, não é? E, e que se calhar, e mesmo com o conhecimento que já tínhamos na altura, há momentos em que nós não somos nem enfermeira, nem médica, somos pessoas, mulheres. E, portanto, acabamos por também facilmente viver estas situações. Eu, pessoalmente, já senti várias vezes este fingir um, em questões relacionadas com a profissão, não é? Levar ao esforço o meu comprometimento enquanto profissional, se chegar a um ponto já de esforço e eu fingir que está tudo bem porque quero cumprir com aquilo a que me comprometi e aquilo que me acontece sempre. E eu acho que isto também é importante, nós depois reconhecemos o nosso corpo, porque cada corpo reage de forma diferente. Eu já sei quais são os meus pontos fracos, já sei como é que o meu corpo reage nestas situações se eu as mantiver e não interromper o ciclo. São as enxaquecas, que é uma tradução física para mim de que há aqui alguma coisa que eu estou a fazer e que o meu corpo não está a gostar. E também muito facilmente o desenvolvimento de infecções urinárias, por exemplo. Para mim são sinais que, ok, são sinais de alerta de que há aqui alguma coisa que não é só a infecção, não é só a enxaqueca, alguma coisa está a acontecer em que o meu corpo se está a manifestar. E acho que isto serve única e exclusivamente só para me parar e tentar identificar o que é que está a acontecer, para além de tratar, como é óbvio, os sintomas, porque ninguém precisa de ficar com enxaquecas, mas Ah, muito importante reconhecer o que está a acontecer. sim, eu acho que tudo o que tu disseste é super importante e dizer também que a nossa, eu não diria capacidade, mas propensão para fingir e para ter esta dissonância também vem muito da infância e do ambiente a que nós estávamos expostos. E há pessoas que vão ter muita dificuldade em fingir aquilo que estão a sentir, não é? Que dizem logo as coisas, e há outras que vão ser muito mais contidas.
E nós, se calhar, encaixamos no segundo grupo, não é? Somos muito mais contidas e se calhar acabamos por entrar em dissonância muito mais facilmente. Mas olha, sim, eu revejo-me naquilo que tu disseste. Eu acho que sou um bocadinho a rainha da dissonância em várias áreas da minha vida, porque mesmo nas minhas relações pessoais, para mim é muito fácil um, focar-me no outro, não é? E dar resposta àquilo que são as necessidades do outro sem valorizar as minhas emoções e aquilo que eu estou a sentir. E muito fácil também, o meu primeiro instinto em emoções difíceis, nomeadamente na raiva, é suprir a emoção. Então é uma coisa que eu venho treinando, mas que também tem um custo real para o organismo e normalmente é falta de energia, cansaço. Eu não tenho muitas dores nem nada dessas manifestações mais concretas, digamos assim, mas para mim é falta de energia, falta de vitalidade, cansaço, que aparece muito facilmente, e o sono também. O sono torna-se muito mais superficial. Uhum. Então, sim, também tem um custo real para mim. Sim, olha, eu acho que isto é um tema que é capaz de ser transversal aos profissionais de saúde por várias características, e nós vamos ter um episódio em que vamos trazer este tema mais em pormenor, porque acreditamos que vale a pena, porque temos muitos profissionais de saúde também a ouvir-nos, mas também as pessoas que nos ouvem recorrem a profissionais de saúde e, portanto, acho que é importante para os dois lados. E isto tudo que nós temos estado a dizer, nós sabemos que a vida não é perfeita, as coisas vão acontecendo e nós nunca vamos conseguir estar no 100% sem ter que recorrer a esta estratégia de, em algumas situações, eh, metermos os nossos sentimentos bem escondidinhos e o que se traduz para fora ser outra coisa. Mas o grande objetivo é irmos reduzindo esta fenda, não é? Passar menos horas por dia neste lugar de dissonância. E como habitualmente, nós gostamos de trazer também algumas estratégias para conseguirmos sair destes lugares ou para vocês conseguirem implementar no dia a dia, e vamos também depois deixar uma ferramenta escrita de apoio ao episódio. Mas acho que a primeira grande ferramenta é nós nomearmos, nós reconhecermos internamente o que é que estamos a sentir. Porque às vezes é isso, nós nem sequer conseguimos reconhecer o que é que está a acontecer, certo? Sim, completamente. Eu acho que esse é o primeiro passo. E eu acho que esse é o primeiro passo, sobretudo para as mulheres, aprender a nomear e a não rejeitar quando uma situação dessas está a acontecer, porque um dos problemas principais, acho eu, é quando nós, por exemplo, estamos em tensão vamos imaginar a situação de estar em tensão numa reunião. E estamos em tensão, estamos em tensão, e além de não nomearmos, não identificarmos, depois também não damos resposta. E a resposta, às vezes, é protetor entrar em dissonância, ou seja, se nós explodirmos para cima do nosso chefe, se calhar não vai correr muito bem para o nosso lado. Portanto, isto é protetor. Mas reconhecer essa dissonância também é importante para depois, no fim, de sairmos da situação em si, termos capacidade de resposta. Uhum. E aqui reconhecer que eu acho que isto é um ponto importante, depois quando tivermos um episódio sobre burnout também havemos de falar disto, mas é importante nós percebermos que pela situação ter acabado, ou seja, por termos saído da reunião, não quer dizer que a resposta de stress tenha acabado, ou seja, nós temos que arranjar uma maneira de um escape para essa resposta de Uhum. stress. No fundo é isso. Sim, sim. Sim, e isto leva-nos até à segunda ferramenta, que é escolher onde é que gastamos a autenticidade. Se nós estamos num contexto em que durante 8 horas estamos efetivamente a fingir, e às vezes isto acontece na decorrência, por exemplo, do nosso trabalho, temos depois algo que também nos compense, né? Que nos ajuda a sair desse lugar. E conseguimos identificar o que é isso. É um movimento, é estar em silêncio, alguma pessoa em concreto, no fundo, algo que permita que o nosso sistema nervoso saia deste lugar de estado de defesa. É, exatamente, porque isto, no fundo, nós estamos
quando nós falamos de autenticidade, nós estamos a falar de, muitas vezes, de um estado de relaxamento. É isso que estamos a falar, ou pelo menos um estado regulado, que é um estado de flexibilidade entre estados. Quando estamos a falar de inautenticidade, ou seja, não sermos capazes de ser autênticos, estamos a falar de uma resposta de stress, às vezes, ou de um estado de inflexibilidade. Nem sempre, mas às vezes acontece. E, portanto, temos que, de alguma maneira, dar resposta a estas necessidades. Depois, queria-vos falar também de outra ferramenta, às vezes, e mais uma vez, porque às vezes estamos presos neste padrão durante demasiado tempo e nem sequer sabemos o que é autêntico para nós. Às vezes é muito difícil fazermos o percurso sozinhos, e aí precisamos de apoio. Precisamos de alguém que nos acompanhe, de um profissional de saúde, que nos ajude a descobrir o que é autêntico para nós e depois a agir em conformidade, digamos assim. Mas de facto isto pode ser um trabalho que demora algum tempo, não é? Porque se nós não temos a nossa identidade bem estabelecida, não temos aquilo que é autêntico para nós bem estabelecido, claro que isso vai demorar algum tempo até ser desenvolvido e aí temos que também ter alguma autocompaixão e alguma paciência connosco. Então, para resumir aqui aquilo que falámos, esta autenticidade não é um estado heroico permanente, em que nós estamos sempre a ser super autênticos e super fiéis àquilo que se passa cá dentro, mas, até porque isso às vezes não é protetor, mas é reduzir ao longo da semana os espaços inautênticos que vamos tendo e também ir criando espaços onde podemos ser autênticos. No fundo, é equilibrar aqui um bocadinho a balança para o sistema nervoso poder ter espaço para voltar para um estado de relaxamento ocasionalmente, que também nos faz falta, no fundo. É. E, e aqui dizer-vos também que o que falta, acho que aquilo que nós queríamos trazer com este episódio não era a sensação de culpa, mais uma vez, como em tudo, porque às vezes pode ficar aqui a impressão ou de repente as pessoas tomam conhecimento, ok, eu realmente tenho muita dissonância, estou muito em dissonância. O objetivo não é sentirmos culpados com isso, o objetivo é pegar nisso e começar, lá está, a dar alguma resposta àquilo que são as nossas necessidades, perceber que este fingimento não é gratuito para o corpo, não é? Que tem um impacto fisiológico, mas que nós podemos fazer escolhas que nos permitam relaxar e que nos permitam sair desse estado de alerta que às vezes nos é imposto. E que isto não é um luxo, no fundo é regulação fisiológica e que contribui também para o nosso bem-estar e contribuindo para o nosso bem-estar, contribui para a nossa saúde. Sim. Olha, e tantos de nós chegamos ao fim do dia e estamos exaustas sem ter feito nada, né? Sentimos que não fizemos nada que justifique o estado em que estamos, mas na verdade é que muitas vezes o que aconteceu foi um trabalho invisível, incansável, né? Para se fingir que é uma coisa que não se está a sentir. E como já percebemos, isso traz um esforço muito grande e que pode ter como consequência esse sentir-se exausta, mesmo em dias que Exatamente. parecemos que não fomos nada produtivos. E por isso deixava-vos também aqui este desafio, que é na próxima semana repararem quais são aqueles momentos em que o interior e o exterior não batem certo. Reconhecermos aqueles momentos em que nós estamos a fingir. E isto não é, como a Diana disse, para trazer culpa nem julgamento, é apenas para repararmos, para começarmos a ter consciência qual é a dimensão destes momentos no nosso dia a dia, na nossa semana. O nosso corpo já sabe e já nos vai dando estes sinais, como por exemplo chegar ao fim do dia exaustos. Agora é começarmos a ouvir também o que é que o corpo nos está a dizer e a tomar plena consciência do impacto deste fingir no nosso dia a dia.
É isso mesmo. E se calhar terminamos com as nossas recomendações. O que é que tu achas, Andreia? Sim, podes começar. Posso começar? Então, a minha recomendação é um livro da Marta Beck, que em português penso que se chama Por Inteiro, em inglês chama-se The Way of Integrity. E é um livro que tem alguns exercícios à mistura também e que é muito orientado para esta questão da integridade, que aqui é sinónimo de autenticidade. Ou seja, como é que nós podemos ser mais autênticos e com isso mais inteiros e mais íntegros também. Então, é um livro que mistura a experiência pessoal da autora com este conceito e com estes exercícios. E acho que pode ser muito útil, sobretudo para as mulheres também aqui. Um, mas acho que a tua recomendação é espetacular também. A minha recomendação também é para as mulheres. Hoje estamos Exato. muito feministas. Eu não sei se consegue ver, assim, acho que sim. Sim. Que é um livro que é indomável e que traz, é uma descrição perfeita do papel da mulher nos dias de hoje e que acredito que ao lerem se vão reconhecer em muitas coisas que vão acontecendo no vosso dia a dia e na vossa vida e que nós fazemos de forma mecânica e perceber o impacto que a forma como o nosso dia está estruturado pode, pode ter. E por isso, deixo-vos. É um livro que se lê super bem, muito simples de lermos e que acho que pode trazer aqui um impacto grande no início desta reflexão sobre o tema que trouxemos hoje. Sim. Sabes que agora vem-me à ideia de uma coisa mentira, que é a Elizabeth Gilbert, que é uma das autoras que nós gostamos também. É muito amiga da Marta Beck e da Glennon Doyle, que escreveu o livro que estás a sugerir. E ela houve uma vez numa entrevista que disse que o livro da Glennon Doyle é o que se passa, no fundo, Uhum. e que o da Marta Beck é como pôr em prática. Então, eu acho que eles se complementam muito bem um ao outro, e acho que vocês vão gostar muito também. Boa, olha, aí da Elizabeth também existe um livro no seguimento destes que é A Cidade das Mulheres. Pois é verdade. Também fica mais essa sugestão para quem Tem as gostar. recomendações, sim, Quiser. é espetacular esse livro também, sim. É um livro de ficção, mas que também fala muito desta questão do papel da mulher e de como ela tem uma coisa gira. Agora estamos a falar de livros neste episódio, tudo certo. Mas, mas ela fala muito como há muito poucos livros em que as mulheres fazem escolhas livres Uhum. sem lhes acontecer uma tragédia no fim. E então ela queria escrever um livro em que as mulheres fariam escolhas livres que lidavam com as consequências, mas que não lhes acontecia nada terrível. E então a Sociedade das Mulheres é sobre isso e é fantástico. Sim, fica também essa sugestão. E fica, é sugestões para as férias, podem ir acumulando, porque depois Exatamente. tem tempo para pôr a leitura em dia. E assim nos despedimos deste episódio, esta semana. Para a semana cá estaremos com outro tema. Até lá. Exatamente. Não se esqueçam de subscrever no YouTube ou no Spotify. E como a Andrea disse, estaremos cá para a semana. Um beijinho a todos. Adeus, beijinhos.